Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Sou Cleiton Basso, sempre é muito bom saber de qual lugar abençoado do Brasil ou do mundo você assiste o Jornal Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. O presidente Jair Bolsonaro esteve em São José dos Campos, onde oficializou o novo contrato de concessão do Grupo CCR à frente da rodovia Presidente Dutra e de trecho da rodovia Rio Santos. Ao chegar na cidade, acompanhado do ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, Bolsonaro cumprimentou apoiadores, depois foi de motocicleta até o local do evento alusivo ao início do novo contrato das rodovias Presidente Dutra e Rio Santos. As duas concessões, gente, foram os maiores leilões rodoviários do governo Bolsonaro e da história de concessões do setor. O Brasil tem o seu caminho. Respeita a liberdade de todos, faz tudo pela paz, mas em primeiro lugar temos que dar exemplo para isso. Hoje aqui no Vale do Paraíba, mais uma entrega do Ministério da Infraestrutura, deste meu amigo capitão Tarcísio de Freitas. Um homem mais do que competente, um homem que tem um compromisso com o bem-estar de todos vocês. Não é apenas aqui. O sucesso do nosso governo se associa a todos os nossos ministros. Essa entrega do Tarcísio no dia de hoje, a redução do pedágio na Dutra, a isenção de pedágio para motociclistas, bem como novas obras nessa nova concessão, é muito benéfico, não apenas para São Paulo e Rio de Janeiro, mas para todo o nosso Brasil. O Produto Interno Bruto, o PIB do Brasil, você viu a notícia, avançou 0,5% no quarto trimestre de 2021, encerrando o ano com crescimento de 4,6%, totalizando 8,7 trilhões de reais. Esse avanço recuperou as perdas de 2020, quando a economia brasileira encolheu 3,9% devido à pandemia. O PIB per capita alcançou R$ 40.688 no ano passado, um avanço de 3,9% em relação ao ano anterior, que foi negativo em 4,6%. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Segundo o levantamento, o crescimento da economia foi puxado pelas altas nos serviços, 4,7%, e na indústria, 4,5%, que juntos representam 90% do PIB do país. Segundo o IBGE, na indústria, o destaque positivo foi o desempenho da construção, que, após cair 6,3% em 2020, subiu 9,7% em 2021. O PT teria utilizado aproximadamente 6 milhões de reais do fundo partidário para pagar a defesa de Lula e outros dirigentes petistas em processos na Justiça ligados às ações na Lava Jato. As informações foram publicadas pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a reportagem, os recursos públicos utilizados pelo PT teriam sido distribuídos ao longo dos últimos 5 anos para escritórios de advocacia que atuaram na defesa do petista Lula e de 3 ex-tesoureiros do partido, João Vacari Neto, Delúbio Soares e Paulo Ferreira, além de outros dirigentes petistas. Os recursos do fundo partidário são destinados aos partidos e devem ser direcionados para a manutenção da estrutura da legenda, como pagamento de água, luz, aluguel, passagens aéreas. Os valores também podem ser usados para financiar campanhas eleitorais. De acordo com a lei dos partidos políticos, essa verba só pode ser usada em processos judiciais e administrativos de interesse partidário. Em 2021, o próprio TSE advertiu o PT sobre a irregularidade dos gastos.
A sigla também teve as contas de 2015 reprovadas, mas recorreu à corte e ainda aguarda o julgamento da ação. Na prestação de contas do PT, os gastos estão descritos como serviços de consultoria jurídica. Em nota encaminhada à Folha, o PT afirma que os serviços jurídicos foram adquiridos dentro da lei na defesa de seus objetivos programáticos e estatutários e que presta contas à Justiça Eleitoral dos recursos utilizados. Como falamos, não é? Para alguns poucos brasileiros, é muito fácil alcançar o cancelamento de penas, não é? Alcançar o cancelamento de ações. Afinal de contas, nem precisa desembolsar dinheiro. Se isso for de fato comprovado, o que você acha, brasileiro? O que acha, não é? Uma pouca de uma vergonha? A deputada federal Carla Zambelli chamou a atenção para um antigo vídeo do renomado indigenista Orlando Vilas Boas, que pode, inclusive, assustar as estruturas da democracia, abalar aqui no Brasil e no mundo. É curioso que as demarcações de terras indígenas no Brasil, que já compreendem 13,8% do território nacional, estejam situadas nas áreas mais ricas do mundo, não é? Orlando Vilas Boas, falecido em 2002, já previa a sanha de outros países sobre as riquezas brasileiras, escreveu a parlamentar em suas redes sociais. Orlando Vilas Boas enumerou as riquezas brasileiras, algumas raríssimas, nas terras onde a exploração é proibida por lei, mas fez uma previsão sobre um terrível atentado contra a soberania brasileira em terras da Amazônia, ainda em andamento, de repente, esse atentado ou a tentativa ou a construção disso. Mais ou menos uns 10 a 15 Yanomamis, os mais destacados da comunidade, estão na América, aprendendo inglês e aprendendo uma política, disse ele. Essa gente volta para a tribo Yanomami liderando, falando inglês, uma outra mentalidade, e vão pedir um território Yanomami, desmembrado do Brasil e da Venezuela. E a ONU vai dar, alertou. O indigenista pode ter se equivocado sobre a data, não é, da realização de sua profecia. Porém, os tempos agora estão mudando rapidamente, bem como as novas prioridades e necessidades impostas por uma guerra que parecia improvável no leste europeu. Será o Brasil uma nova Ucrânia em breve? Foi aí então a análise da deputada Carla Zambelli, preocupada. Os desdobramentos da invasão russa à Ucrânia continuam, com repercussão, você viu aí na questão nuclear, assustando o mundo após o incêndio na maior usina nuclear da Europa e a tomada do lugar pelos militares russos. Felizmente não foi dessa vez que uma catástrofe maior do que a de Chernobyl aconteceu. Também imagens que mostram cidades arrasadas na Ucrânia repercutem. Em conversa com o chanceler alemão, Putin, presidente russo, disse que está aberto a diálogo com a Ucrânia, desde que todas as suas demandas sejam atendidas. Scholz, chanceler alemão, pediu a Moscou que suspenda ações militares imediatamente. Já o presidente ucraniano manteve a disposição para a tentativa de ganhar a guerra através da exposição. Hoje nós todos estamos defendendo o nosso país, disse ele em uma entrevista transmitida pela internet. Há também, gente, a expectativa dos resultados da segunda reunião de negociações, onde, entre algumas situações, foi acordado um corredor humanitário que pode dar alívio à população civil. O embaixador do Brasil nas Nações Unidas, Ronaldo Costa Filho, pediu por um cessar-fogo imediato na Ucrânia durante sua fala no Conselho de Segurança da ONU. Não estamos em tempo de escalar a retórica, disse Costa Filho. Ele citou o enfrentamento entre ucranianos e russos na maior usina nuclear da Europa. O embaixador ressaltou o acordo entre os países de que instalações nucleares não devem ser alvo de ataque. E agora, gente, um fato novo que vai afetar o Brasil, como já era esperado até. A Rússia pediu a suspensão da exportação de fertilizantes devido à guerra na Ucrânia. E dessa forma, o presidente Bolsonaro, que até aqui manteve equilíbrio ao se manifestar sobre a Rússia, a invasão,
pode também ter novidades em seus posicionamentos, ainda mais após a conversa que teve com o primeiro-ministro britânico Boris Johnson. Ou, de repente, Bolsonaro poderia até ser uma importante chave em negociações de paz, a ponto até do Brasil ser aceito, será? Como território neutro, teria essas condições, essa possibilidade para discussões avançadas de paz entre os líderes da Rússia e da Ucrânia. Claro que aqui nem sonham opositores ao governo, sonham ou desejam isso. Já no campo dos apoiadores, muitos já dizem que Bolsonaro é o maior líder da direita no mundo atualmente por justamente contrabalancear forças, sem medo, internamente, não é? Os avanços de posições progressistas, globalistas ou de esquerda, os reflexos do mundo para cá. De toda forma, o cenário dramático de agora ainda é, infelizmente, o de continuar o conflito com seus resultados terrivelmente danosos. A grande questão é como isso termina, gente. É a grande pergunta que todo mundo faz. Como isso termina? Uma análise feita por Thomas Spoyer, tenente-general aposentado do Exército dos Estados Unidos, um experiente militar, tenta dar algumas alternativas, prever. A primeira é a mais preocupante, é a que parece estar em curso, inclusive, com a Rússia seguindo com a invasão, aumentando o poder de fogo e a força para alcançar o sucesso, o que resulta na tomada da capital Kiev, em definitivo, e outras grandes cidades. Infelizmente, a luta para tomar essas cidades provavelmente as destruiria. Nessa opção, a Rússia isolaria uma ou mais grandes cidades ucranianas e as destruiria ou as submeteria à fome, tirando a vida de milhares de civis. Depois de tomar essas cidades, segundo o militar norte-americano aposentado, Putin se prepararia para uma ocupação da Ucrânia completa. Depois seria uma longa e sangrenta campanha das forças ucranianas que ficam no país para atacar os ocupantes russos, tentando fazer com que eles recuem, se retirem, não é, do território. Outra opção seria a ofensiva russa parar antes de capturar totalmente a capital e outras grandes cidades. A resistência ucraniana, problemas logísticos poderiam fazer com que os ataques russos perdessem força. E até mesmo a questão dos resultados das sanções impostas à Rússia. É muito cedo para julgar se isso já estaria acontecendo. Se os russos forem realmente impedidos de atingir seus objetivos, é provável que eles busquem terrenos mais defensáveis, como atrás de rios ou outros obstáculos, estratégias militares, cavando, mantendo as partes da Ucrânia que capturaram. Se Putin e seu exército forem detidos, isso levantaria mais opções. Ele poderia dobrar, no entanto, a ofensiva e convocar ainda mais forças para reforçar seus ataques para evitar a situação. Parte das forças da Rússia ainda não estão nas operações da Ucrânia. Se Putin vê essa invasão como chave para sua sobrevivência, como líder russo, ele pode enviar todo o exército russo para lá. Ainda mais se ele sentir que a situação é desesperadora o suficiente, diz o tenente-general norte-americano. Ele é aposentado, longa experiência, sabe muito bem o que diz. Ele diz ainda: o comandante russo pode até empregar uma arma nuclear de baixo rendimento para sinalizar sua determinação e causar mais destruição. Os Estados Unidos e o resto do mundo, por precaução, não forneceriam automaticamente uma resposta nuclear para não levar um alargamento do conflito a toda a Europa e ao mundo. Se o ataque da Rússia parar, no entanto, pode ser um momento de buscar uma solução mediada com negociações em um local neutro, de repente até aí que poderia entrar o Brasil, o próprio presidente Jair Bolsonaro, e uma negociação de cessar-fogo. Embora a maioria dos países do mundo tenha condenado o ataque da Rússia, há alguns que permanecem neutros, não é? E as negociações poderiam ocorrer nesses territórios. Nessas conversas, Putin poderia tentar
trocar parte do território ucraniano que capturou, não é? Por uma porção maior da área em algum outro ponto, mesmo que estivesse disposto a dar a Putin, a Rússia, quaisquer concessões ou uma polegada de território, não é? Os negociantes, há também a possibilidade, o desejo de parar a catástrofe, então poderia ser aceito essa questão aí, de repente, de Putin dar uma eventual negociação de paz, dar as cartas ainda assim para a catástrofe ser detida. Ainda há alguns cenários mais improváveis de como a guerra pode acabar. Putin poderia renunciar em um ritual, de repente, encenado, enquanto colocaria um sucessor escolhido a dedo, que iria repudiar as ações do líder russo anterior, de Putin, e buscar alívio das sanções contra a Rússia, negociando o melhor acordo possível. Ou, ainda mais improvável, Putin poderia ser deposto por outros líderes russos preocupados com o destino de seu país. Embora isso pareça atraente, a realidade é que Putin, como ex-agente da KGB, já afastou ou eliminou quaisquer indivíduos que representem qualquer coisa similar, não é? Uma ameaça, uma oposição ao seu governo. E ainda há um outro fator, o fator chinês. Diz a análise, a China, que inicialmente se alinhou com a Rússia em declarações feitas nas Olimpíadas de Pequim, desde então se recusou a chamar o ataque da aliada de invasão, também chegou ao ponto agora de acusar os Estados Unidos de acender a chama do conflito. Mas, por último, o país da Ásia Oriental se absteve de votar em uma resolução do Conselho de Segurança da ONU contra a invasão russa, à medida que mais e mais países se movem para ajudar a Ucrânia, e inclusive com o envio de armas, até isso está em jogo. O apoio da China à Rússia está sob crescente análise, não é? Embora a China se importe pouco com a opinião mundial, ela depende do comércio mundial para sustentar sua economia e não demorará muito para que as sanções atualmente aplicadas à Rússia sejam estendidas àqueles que fazem negócios com Moscou. Os Estados Unidos e aliados deveriam pressionar fortemente a China para que renuncie ao apoio à Rússia, e há indicações de que já está fazendo isso. A China já demonstrou interesse em intermediar um cessar-fogo. Embora a invasão esteja em andamento há alguns dias já, em termos de guerra, ela está apenas começando. A luta também pode continuar por semanas e meses, diz o tenente-general aposentado dos Estados Unidos. O Brasil poderá ser o primeiro país das Américas e o terceiro país não europeu a ser membro associado da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, um dos maiores laboratórios de pesquisa em física de altas energias e física de partículas do mundo. Com 23 países membros e 10 associados, a organização opera o maior acelerador de partículas do mundo, o Large Hadron Collider. O acordo foi assinado pelo ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, em Genebra, na Suíça, e pela diretora do centro, Fabiola Gianotti, com a participação do representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas em Genebra, embaixador Tovar da Silva Nunes. Embora o acordo tenha sido firmado para que o Brasil integre o rol de associados, a adesão ainda precisa ser ratificada pelo Congresso Nacional. Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, a associação representa reconhecimento da excelência da ciência brasileira. O novo status do Brasil permitirá a pesquisadores e empresas do país acesso ao acelerador e a outras áreas, incluindo participação em mercado de licitações da ordem de $500 milhões anuais. O acordo, segundo o Ministério, é um anseio das empresas, das universidades, da comunidade científica e deve trazer muitas vantagens para o Brasil. Além da pesquisa e do acesso ao equipamento em Genebra, vai permitir a empresas brasileiras atuar como fornecedoras da organização e participar de pesquisas de novas tecnologias e novas soluções.
E repercutiu a ventilação, não é, da ideia de Datena supostamente ser candidato ao Senado em São Paulo, com um eventual apoio do presidente Bolsonaro. O próprio presidente fez um comentário em conversa com apoiadores. Muita gente até não gostou, não é? Porque as posições de Datena são dúbias. Agora, Datena teve uma conversa com o apresentador, ou com o governador João Dória. Pois é, ele teve mais uma conversa da Datena. O presidente Bolsonaro teria conversado com ele, não é? Foi o que disse. Mas desta vez não foi Bolsonaro quem conversou com o Datena, foi João Dória. Dizem que a exuberante propriedade de João Dória em Campos do Jordão foi o cenário para um encontro entre Datena, Dória e tropa aliada do governador paulista. Dória recebeu Datena na luxuosa residência em Campos do Jordão. Também recebeu o presidente do PSDB, Bruno Araújo, o vice-governador Rodrigo Garcia, pré-candidato do PSDB ao governo paulista, e, claro, o apresentador José Luiz Datena, entre outros. Não se sabe o que foi discutido em relação a Datena, mas no momento Dória está sendo pressionado por alas do PSDB a desistir de sua pré-candidatura. Uma coisa é certa: se Dória não ir mesmo à reeleição em São Paulo, como já disse que não vai, e ser candidato a outro cargo, seu governo durará ainda apenas ou menos de 30 dias. Ele, Dória, terá de deixar o Palácio dos Bandeirantes até o início de abril. De toda forma, mais lenha na fogueira, com Dória conversando com Datena, nessa eventual suposição de Datena ser eventualmente aliado de Bolsonaro ou um candidato meio que neutro, embora meio que sintonizado com Tarcísio, com Bolsonaro, durante pelo menos o primeiro turno. É aguardar para ver o que vai rolar por aí. Uma jovem tinha o sonho de se tornar uma freira. Ela entrou no convento, mas saiu 6 meses depois. Acabou se casando. Ela teve um namorado, conhecido da infância, e então o amor se concretizou. Depois de menos de 1 ano de casamento, ele bateu nela. Ela pediu o divórcio e finalmente teve o casamento anulado. Então, aos 21 anos, seu sistema de crenças e sua vida estavam em frangalhos. Ela seguiu em frente, voltou para a universidade, passou por uma série de relacionamentos ruins, cometeu vários erros. Ela chamou tudo de lições de vida, mas todas essas lições se acumularam dentro de seu corpo até que seu coração finalmente perdeu a capacidade de funcionar corretamente. Em 2008, ela recebeu 6 meses de vida. Ela já tinha 61 anos. Ela acenou para o cardiologista. Fazia todo sentido que em algum momento de sua vida, seu coração simplesmente dissesse basta. Mas ela não aceitou o diagnóstico porque ainda não estava pronta para desistir da vida. Ela fez várias coisas para curar aquele coração envelhecido. E depois do que os médicos chamaram de milagre, ela eliminou completamente qualquer uma dessas doenças incuráveis. E então, porque a vida a salvou tantas vezes de seus caminhos inconstantes, ela publicou a história de sua jornada. Sua intenção, inspirar e oferecer esperança a outras pessoas que estivessem passando por qualquer tipo de trauma, dor ou perda. Em 2019, ela comprou uma série de passagens só de ida para países e cidades ao redor do mundo. Ela pensou que poderia acabar em Bali, mas em vez disso, ela se apaixonou na Turquia por um turco e se estabeleceu em Istambul. Sempre que um desastre atinge minha vida, como o medo da pandemia e meu colapso emocional recente de 6 meses que me abalou como nada antes, eu revejo minhas memórias e sei que é possível superar quando Deus está no controle de nossas vidas. Farei 75 anos em março. Todos os dias eu tenho que me lembrar de ser corajosa
e também lembrar que tenho muito mais a realizar antes de ir embora. Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar, diz o versículo que memorizou, Josué 1:9, nos 6 meses que viveu no convento, na juventude. Pense nisso. Chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.